Teoria de Enzo. Capítulo de hoje vamos contar como que o Enzo chegou nessa teoria maluca, né? Mas vamos lá. Olá, leitores ávidos, tímidos e apaixonados por livros, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E hoje a leitura vai ser do capítulo 13, que é narrado pelo Enzo. E hoje é a teoria de Enzo. Ambiente. Eu sobrevivi por pura sorte e inteligência, assim como os outros mais. E um deles foi meu irmão, Will. Estava andando pelos corredores do hospital em Uibaí no momento em que surgiu na televisão a notícia de que a guerra havia acabado. Parei para ver a notícia completa quando recebi uma ligação da unidade de recrutamento da capital. Sabia a origem, pois começava com: a ligação está sendo gravada. Bom dia. Aqui é a Sargento Silva, da Unidade de Recrutamento de Brasília. O senhor William Micaeli deixou esse telefone para contato com seu irmão, Enzo Micaeli. Eu poderia falar com ele? Estava sentindo um frio na barriga de felicidade. Essas ligações eram antecedidas de notícias de morte. E sem ele, o hospital seria só meu. Assim como não precisaria mais me preocupar com ele. Ele seria a carta fora do baralho. A voz no outro lado da linha me trouxe de volta. Desculpe, tem alguém escutando? Passei a mão em meu nariz e funguei, como se estivesse tentando conter o choro. Desculpe, é que eu já servi? Sei do que se trata essas ligações. Sou Enzo, Enzo Micaeli. Meu irmão está bem? Segui escutando as lamentações do governo, em frases padrões que o setor de relações públicas havia criado, enquanto revirava meus olhos para baixo das minhas pálpebras fechadas. Por baixo das minhas pálpebras fechadas. Estava ficando ansioso, como uma criança esperando receber um doce. Mas a notícia não era boa. Ele está bem fisicamente, mas tentou matar seus companheiros enquanto eles dormiam. Ele disse que foi legítima defesa, alegando estar sendo tocado por eles enquanto dormia. Quando a guerra acabou, ele segue detido. Como a guerra acabou, ele segue detido e sedado. Teve um surto psicótico e está em avaliação psicológica. Mais uma vez, o governo sente muito que tenha que devolver um ente querido nessas condições e solicita que algum familiar se apresente para que possa acompanhar o rito processual. Será o senhor que virá? Naquele momento, estava furioso. Como ele podia ser mais inútil do que aquilo? Sim, será eu. Escutei o barulho de teclado digitando e depois ela continuou. As informações serão encaminhadas nesse mesmo número. O senhor pode confirmar se as recebeu? Falei, sim, recebi. Mais uma vez escutei. Lamentamos profundamente a situação. Agradecemos pelos serviços prestados. Qualquer dúvida pode ser encaminhada no mesmo número de recebimento da mensagem, como as informações. Desejamos que tenha um ótimo dia. Ela desligou. Suspirei. Estava de saco cheio. Não estou a fim de ir agora. Acho que vou quando estiver indo para o congresso, que é em 3 meses. É um tempo bom. Até lá, decidiria se seria um tempo bom de espera ou não. Quando parei para pensar no que poderia dizer na introdução da minha apresentação no congresso, me dei conta de que eu passei anos estudando e observando, quase a minha vida toda. E desde muito pequeno fazia muitas perguntas. Eu tinha uns 4 anos quando questionei: mas mamãe, por que a luz está no céu se já é dia? Por que espécies são extintas? Ouvi ela falar. Cala essa boca, Enzo. Já chega. É 1 hora da manhã. Quer bancar inteligente? Então seja inteligente. Feche os olhos e sua boca e durma. Senão a visita ao seu pai será adiantada. É isso que você quer? Lembro da minha respiração estar acelerada e de sentir uma fúria muito intensa. Queria pular no pescoço dela, enfiar meus dedos nos seus olhos, esmagá-los e depois arrancar o que havia sobrado. Mas foi só um pensamento. E isso foi tudo. Me pegava tendo essas fugas da realidade quando estava em atendimento de um paciente com baixo desenvolvimento intelectual, ou quando estava dirigindo pela estrada em uma viagem longa, como a que estava fazendo naquele momento. Era a minha forma de abstrair em uma situação tediosa. E pensar em qualquer coisa relacionada ao meu irmão me causava uma forte azia. Preferia pensar em coisas melhores, como o comportamento humano.
Havia chegado à capital, Salvador, para o tão esperado Congresso de Médicos. Me hospedei no hotel reservado aos palestrantes, que era confortável, mas não luxuoso. Tomei banho e fui direto para a varanda, que tinha vista para o mar. Deitei na rede e fiquei ouvindo o som das ondas quebrando na beira da praia. O céu estava azul, seria um ótimo final de semana. Era o que havia decidido. No dia seguinte, tomei café da manhã no quarto e em 20 minutos estava pronto para sair. Por ser uma cidade turística, o público presencial havia tomado todos os assentos disponíveis, diferentemente de outros congressos realizados em outras cidades menos atrativas. Os participantes aproveitavam para aliar as duas coisas, o trabalho de divulgação científica e o lazer, ambos proporcionados naquele final de semana. As luzes ofuscavam levemente alguns membros da plateia, mas isso não me abalou. Comecei. Bom dia. Preciso que os senhores prestem bastante atenção em cada detalhe que será dito nos próximos 28 minutos. Será uma experiência intensa, porém muito produtiva. Garanto. Por isso, quero que os senhores pensem em uma pergunta. Por que aumentaram tantos casos de depressão, síndrome do pânico e outras doenças mentais nos últimos anos? Alguns vão defender o aumento da procura por um diagnóstico, outros vão falar que é pela globalização. Outros ainda falarão que é devido às pressões sociais e ao imediatismo que as mídias sociais trouxeram. Eu digo que é devido a algo mais imperceptível e sorrateiro do que imaginamos: o aquecimento global. Mas por quê? Parecem assuntos totalmente desconexos, mas não são. Que as profissões têm se especializado em uma determinada área, acredito que muitos conseguem ver isso. E que há movimentos no sentido de integrar profissionais especializados para atuar de forma conjunta em determinados casos, também não há dúvida. Vou pegar um exemplo bem comum. Quando um idoso sofre uma queda, ele fraturou o fêmur. Ele é atendido pelo ortopedista, que realiza a cirurgia de recolocação do osso no lugar, pelo fisioterapeuta, que realiza a reabilitação muscular, e pelo psicólogo para minimizar os efeitos dos traumas gerados pela queda, medo de voltar a cair e ter que passar pelo mesmo processo doloroso de recuperação. Mas por que só consideramos no tratamento outros especialistas da área de saúde? Neste ponto, preciso que os senhores mantenham a mente aberta. Pode ser até um processo doloroso, mas a saúde e o aquecimento global estão mais intimamente ligados do que imaginam, principalmente com a área da psiquiatria. Continuei falando. E foi isso que me chamou a atenção. Os sintomas eram vistos de forma isolada no paciente quando analisamos este em nosso consultório. No máximo, comparamos nas relações humanas entre familiares e sociedade, ou os efeitos de fármacos associados. Então, comumente, o paciente é diagnosticado inicialmente com pressão, depressão e síndrome do pânico, devido aos episódios de desequilíbrio, sensação de sufocamento, mal-estar, fadiga mental associada à confusão mental, sonolência, fadiga corporal associada a dores musculares e sensação de peso do corpo, todos em níveis baixos e temporários, como ocorre nos episódios de ataque de síndrome do pânico. Porém, o que não víamos era que o corpo humano estava em processo de adequação às alterações externas. Algumas pessoas conseguem se adaptar mais rápido e não percebem os sintomas leves e momentâneos. Alguns com duração de segundos, mas é uma parcela pequena da população que consegue isso. Naquele momento, vi pontos se iluminarem na plateia. Eles estavam mexendo em seus celulares, pareciam entediados com o assunto. Contudo, ainda assim, continuei, sem alterar a empolgação. Sei que os senhores podem estar descrentes, pois pode ser explicado pela passagem recente da guerra. Muitos ficaram traumatizados com o que vivenciaram enquanto serviram. E isso também foi um fator considerado, mas um fator, não único. A pesquisa durou 5 anos e tem uma amostragem de 10 milhões de atendimentos durante e pós-guerra. Destes, 4.657.248 foram diagnosticados com depressão e síndrome do pânico. Foram separados dentre estes uma amostragem de 300 pessoas,
300 pessoas, que apresentaram maior criticidade na sintomatologia e poucos resultados com o uso de fármacos. Importante destacar que, durante o processo de separação do número de amostras, uma parcela sucumbiu ao suicídio. Das 537 separadas, 237 foram perdidas antes de iniciarem as pesquisas. Ainda, os sintomas eram identificados e apontados pelos pacientes durante o tratamento psicológico, que então os recebia como parte da sintomatologia. Os pacientes se tornavam os sintomas se tornavam mais evidentes devido às constantes análises de si, tanto de sentimentos emocionais como fisiológicos, com um alto grau de observação aliado ao grande potencial de desregulação química no cérebro em que se encontravam, os pacientes passaram a indicar os sintomas relativos às condições de alteração de temperatura e pressão do meio. Como havia dito, os remédios psiquiátricos aliviavam alguns dos sintomas, por deprimirem algumas respostas do sistema nervoso central, como desequilíbrio, fadiga, sonolência, mas não conseguia curar completamente ou mesmo estabilizar o quadro. Com o tempo, os pacientes desenvolveram uma dependência ao fármaco e um aumento da tolerância do mesmo. Devido às limitações de dosagens seguras, o paciente chegava ao ponto de ser dependente de 5 fármacos diferentes sem eliminação dos sintomas. Porém, quando eles eram inseridos em ambiente preparado, com redução da pressão e temperatura ambiente, eles relatavam regressões dos sintomas. Contudo, tendo em vista que eles tinham que retornar a um ambiente alterado original, muitos se sentiam confusos e deprimiam vertiginosamente, com picos dos sintomas iniciais. Nesses casos, quando tratados em ambientes controlados, as ações de contenção eram realizadas para a reestabilização do quadro. Contudo, ao longo do estudo, as oscilações das condições de temperatura e pressão passaram a ser mais expressivas, como podem ser vistas nestas reportagens. Estava passando os slides com dezenas de reportagens somente no estado da Bahia. Então, seguia falando. Com o aumento da variação da temperatura, mais acentuado do que o tempo demandado para o restabelecimento do equilíbrio da atmosfera da Terra, criando variações de pressão em uma mesma altitude. Neste cenário, ficou mais evidente os impactos nos ventos, com o aumento das frequências dos tornados e das tempestades marítimas, por exemplo, fatores decorrentes do aquecimento global. Neste momento, preciso falar sobre os impactos decorrentes do aquecimento global para melhorar a compreensão da sua relação com o organismo humano. O aquecimento global também derreteu parte das geleiras dos polos, o que aumentou o volume dos mares e oceanos em profundidade, impulsionando a coluna de ar constituída de gás oxigênio, nitrogênio, água no estado gasoso, gás carbônico e gás metano, sendo o gás carbônico aumentado em volume pela queima de combustíveis fósseis e desmatamento de florestas pelas queimadas. Este último tanto pela redução da recaptação do gás carbônico pela fotossíntese, quanto pela liberação de gases na queima das florestas. E o gás metano, que estava acondicionado pré-historicamente nas geleiras, sendo liberado mais rapidamente com o derretimento do gelo dos polos. Isso aumentou a disponibilidade de gases na atmosfera. Considerando ainda que o aquecimento global leva ao aumento da energia interna do planeta, consequentemente, ao aumento dos movimentos internos no núcleo da Terra, e a redução da concentração de massa dos polos e aumento da massa na linha do Equador, decorrente do deslocamento do gelo derretido, nesse cenário concomitantemente ao anterior, reduz a velocidade de rotação da Terra e, consequentemente, aumenta a gravidade relativa. Todo esse cenário leva a uma compressão dos limites dos gases na camada mais externa, que foi comprimida para a superfície da Terra com o aumento da gravidade. Então, temos o limite superior empurrando para baixo com o aumento da gravidade e o limite inferior aumentando em altitude com o aumento do nível do mar. Consegue perceber que estamos no meio? O nosso ambiente é o mesmo do que dentro de uma seringa.
onde um êmbolo seria a camada mais externa da atmosfera e o fundo é ao nível do mar. Seguindo na mesma linha de raciocínio, considerando que o escape de gases da atmosfera para o espaço é ínfimo em relação à quantidade de gases que a força de atração da gravidade consegue conter, o planeta Terra poderia ser considerado um sistema fechado. Num processo de aumento de temperatura, com redução de volume de gases, haveria uma indução à entrada de parte de gases no líquido, buscando um equilíbrio nas novas condições de temperatura e pressão. O aumento da diluição dos gases nos líquidos, portanto, haveria uma entrada forçada do gás carbônico e do metano, resultando em um aumento da acidez dos oceanos, além de uma diluição dos mares, com o derretimento das calotas polares, ou seja, a redução da concentração de substâncias de caráter básico, resultando em uma redução no pH dos mares. Essa alteração do pH traz um ambiente mais favorável à proliferação de algas marinhas de todas as formas. As boas, que filtram o ar, consumindo gás carbônico, e as ruins, que produzem toxinas no ar e na água. Essas toxinas que não são maléficas para a fauna marinha, mas causam danos à saúde humana. Continuando na explicação, o aumento da temperatura e redução do volume seria encontrado um novo equilíbrio de pressão, mais elevada do que o normal ao nível do mar. Esse aumento de pressão ocasiona os sintomas citados no início do estudo, similares ao de depressão e síndrome do pânico, similares aos sentidos quando uma pessoa mergulha no fundo do oceano, similares aos sentidos pelos astronautas quando retornam do espaço, um desequilíbrio de pressão. Vejam, então, aquecimento global, redução do volume de equilíbrio dos gases na atmosfera, aumento da duração de um dia, antes por 24 horas, aumento da gravidade, aumento da temperatura, aumento da diluição dos gases, aumento da pressão atmosférica no nível do mar, disfunções no corpo humano. Contudo, dificilmente ocorreria um barotrauma ou doenças de descompressão, pois teria que acontecer um desequilíbrio muito acentuado, em questão de segundos, para que o corpo humano não conseguisse igualar a pressão interna do ar nas cavidades do corpo, como os pulmões e ouvidos internos, ou que ficasse com que os gases mudassem rapidamente de diluído para gasoso, no caso da descompressão. Mas a probabilidade de ocorrer uma intoxicação seria aumentada, uma intoxicação pelas condições da qualidade do ar que respiramos. Em altas concentrações de gás carbônico e metano, diminuição da concentração de oxigênio no ar, então, a cada inspiração, estaríamos colocando para dentro de nós quantidade em nível tóxico. Não a ponto de nos matar, mas ao ponto de fazer com que queiramos morrer pelo estresse e pelo sofrimento contínuo ao que o nosso corpo está sendo exposto, pelas condições de confusão mental que a baixa oxigenação e a intoxicação causam em nosso cérebro, pela sensação de sufocamento lento e constante, seguida de um aperto no peito desesperado de que nunca passe. Desespero do desconhecido, desespero de estar sofrendo todo dia um pouco mais sem solução. Essa era a sensação e a percepção que os depressivos e com síndrome do pânico sentiam todos os dias, mas em algum momento serão todos humanos do planeta. Por isso, não queria sair da minha cidade natal. Aqui a pressão estaria mesmo no nível do mar em 50 anos, mas estava fora de Uibaí naquele dia. Esse foi o final do capítulo 13 e ele conta sobre a teoria de Enzo. Ela é um pouco mais complexa, ela tem umas relações entre pressão, volume, derretimento das calotas polares, o deslocamento, né, da água dos polos para a linha do Equador, as partes de aquecimento. Então, precisa entender um pouco dessas relações físicas entre pressão, volume e temperatura, e em um ambiente que é fechado. Mas o exemplo da seringa com o êmbolo se deslocando, ele explica isso. A gente está no meio
e em cima tem a pressão atmosférica aumentando por causa da quantidade de gases, e tem abaixo o nível do mar que subiu. Então, ele exerce pressão, mesmo tendo um equilíbrio, quando os gases entram no líquido para ter um novo equilíbrio externo. Mas mesmo assim, essa pressão que está vivendo, ela é mais alta do que antes, apesar de ser um equilíbrio. E a sintomatologia de descompressão, tanto dos astronautas quando voltam para a Terra, quanto dos mergulhadores quando voltam para a superfície, ela explica esses sintomas que são muito semelhantes ao que a gente encontra nos casos de depressão e nos casos de síndrome do pânico. Eu gostaria muito de saber o que vocês acham sobre isso. Pode parecer complexo, mas vocês podem deixar perguntas, eu vou explicar mais se for do desejo de vocês. E essa seria a teoria de Enzo, né? Ela parece meio maluca, mas ela tem uma lógica. Então é isso, eu quero saber o que vocês acham. Deixa aqui nos comentários e não se esquece de ativar o sininho para receber informações sobre os novos vídeos e até mesmo outras histórias que possam aparecer no canal da Violet. Até mais. Tchau, tchau.